nós revisamos o finalzinho do capítulo 9, mas vamos ver se a gente consegue já caminhar um pouquinho mais para o fechamento. Porque nós temos, a gente acaba que vai e volta, né? Sempre aparece um novo ângulo importante para ser comentado e nós já estamos há muito tempo esse finalzinho a partir do versículo 20. E começou Noé, o lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros de seus ombros, e puseram ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizeram. E disse: Maldito seja Canaã, servo de servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por certo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por certo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Nós, na semana passada, trabalhamos isso de forma exaustiva, num contexto um pouco mais amplo, a dinâmica dos fatos que aconteceram. O posicionamento de Cã, que foi um componente, que foi um componente de oportunismo, de circunstância, onde utiliza a astúcia ou a crítica como um componente para se projetar entre os irmãos. Utilizar a crítica, ele delata a condição do pai, ele expõe o pai para obter algo. Só que o que ele obtém é a raiva do pai. E nós entendemos que a raiva, ou foi decorrente da exposição, a exposição sofrida por Noé. Essa exposição que, como equivalente, nós entendemos que foi colocar o dedo na ferida, e essa ferida gerou uma reatividade muito profunda, tudo visceral. E aí surgiu, a partir da raiva, uma resposta que nos pareceu, na primeira análise, desproporcional, quando ele maldiz e define o maldito. E a condição externa. Então nós poderíamos dizer que, uma vez ofendido, isso é o que aconteceu, o ofensor foi Cã, o ofendido Noé. E a resposta que ocorreu como uma vingança, como verdadeira vingança por parte do pai, foi a definição do maldito e a condição de certo, definindo o futuro de Cã perante os irmãos. Então, essa dinâmica ficou muito clara. Nós comentamos que muitas vezes a crítica funciona como um elemento, um recurso utilizado pela pessoa para viver experiências de projeção pessoal. Então, eu tento diminuir o outro para que, por compensação, eu me projete perante aquelas pessoas. Como um recurso extremamente infantil, do ponto de vista espiritual, algo que não leva o indivíduo a construções saudáveis e algo que, ao mesmo tempo, gera naquele que recebe a crítica
numa condição que pode não ser tão positiva. Nós temos tido a oportunidade de correlacionar muitos dos nossos estudos aqui com as fábulas ditadas pelo Hamed. E aí, ainda refletindo sobre esses aspectos, nós estamos no livro As Dores da Alma, qual foi a abordagem feita pelo próprio Hamed em relação à crítica. Se a gente tentar fechar, colocar um ponto aí nessa questão. E vejam bem como ele começa o capítulo do livro Crítica, porque crítica para nós ainda é algo muito corriqueiro, nós estamos sempre prontos a levantar alguma dificuldade. A gente pode conseguir ver todo assim, está tudo pintadinho, mas o nosso olhar é de tal forma que ficou um remendo ali sem limpar. Nós somos assim, nós acabamos por realçar aquilo que falta e não conseguimos estimular aquilo que é conquista. O nosso olhar ainda é muito viciado no negativo e ainda por conta dessa própria negatividade que existe em nós. Nós muitas vezes criticamos lá fora aquilo que ainda vigora no nosso plano íntimo. Nós projetamos lá fora e identificamos lá fora componentes da nossa estrutura profunda. Quer dizer, nós estamos prontos, todos pintadinhos? Não, nós não estamos. Existem partes nossas que ainda estão remendadas, precisando ser polidas, emassadas e pintadas, como se fosse o processo natural de evolução do ser. E a crítica, ela tem um componente muito grave, que foi o que aconteceu com o cão. Como que começa o capítulo? Karmas são estruturados não somente sobre nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. Olha só. Então, tudo aquilo que nós emitimos como sentenças, juízos, críticas e opiniões acabam gerando karma para nós também. Só a leitura dessa frase abriria para nós uma reflexão que nós gastaríamos a manhã inteira com a análise dessa frase. Por que disso? Ao resultado, para cá, nós sabemos que o Tribunal da Justiça interno vigora na intimidade de cada indivíduo. Então é o Tribunal da nossa consciência que define as nossas sentenças. Se nós estamos gerando sentenças pesadas, críticas muito ferrenhas em relação às pessoas, não é para mim os indivíduos? Então vejam bem, se eu sou intransigente, rígido, se eu fico no detalhe, percebendo aquele mínimo componente negativo do indivíduo, esse olhar que eu tenho para fora, naturalmente será um olhar que eu tenho para comigo mesmo, em termos de autoexigência. Se eu passo o dedo e falo assim, nossa, como que limpa mal a casa? Quando eu for limpar essa casa, como é que eu vou exigir de mim limpar essa casa? E olha só, nesse padrão de exigência, eu posso até gerar um comportamento compulsivo e ficar toda hora limpando para ver se a janela aberta já empoeirou de novo. Temos do adoecimento que nós podemos gerar. E não, esse padrão de autoexigência para além do aceitável, vamos colocar assim, daquilo que seria acréscimo para a vida do indivíduo. Então, as sentenças, juízos, críticas e opiniões projetadas fora de nós serão a mesma medida com as quais nós vamos trabalhar a nossa intimidade. Portanto, o karma está consolidado. Então, olha o que acontece. Eu que virei, né? Um conferente, será que existe isso? Um conferidor, né? Contínuo, é conferente mesmo, de como a pessoa limpa, eu posso estabelecer o seguinte, já que eu que limpo perfeitamente bem, na próxima reencarnação eu vou ser faxineiro de um condomínio, né? Esse condomínio ficar perfeito.
E veja bem, uma vida toda focada naquele elemento que eu estudei. Então, quando a gente fala de gerar karma, não necessariamente significam situações negativas, mas também situações da dinâmica do processo de vida em termos do processo de aprendizagem. Eu defino a experiência necessária para que eu possa adquirir um posicionamento novo que me projete a uma vida mais plena. E aqui, sem dúvida, a correlação feita com o Evangelho é com a trave e o lagueiro, né? Se nós não tirarmos a trave, né, esse elemento que funciona como se fosse um tampão no nosso olhar, nós temos que tirar primeiro a trave, que é um componente muito mais extenso, que impede a percepção ou delimita demais o campo visual. Nós temos só uma visão de uma frestinha em função dessa trave, né? E aí eu acho que eu estou vendo tudo, né? Só que o outro não tem só um erro, né? O outro tem um cisquinho, que é o cisco, né? Tem um cisquinho, mas o cisquinho é um remendo ali. Mas eu só dou conta de focar o remendo e não vejo tudo aquilo que foi construído e toda a dinâmica. Se eu tivesse um olhar maior, mais amplo, um campo de visão mais dilatado, talvez eu conseguisse perceber que já tem uma lata de tinta ali, uma massa ali, que é uma questão de tempo, que ele está sendo encaminhado no processo de recomposição. Então é um detalhe. E a letiva é no sentido. Vamos tirar a primeira parte. Vamos ampliar o nosso plano de visão para que esse olhar nos permita a identificação da nossa realidade. Como agir aí nisso, então? Porque quando a gente passa a perceber assim, o conhecimento que nos leva a isso. Então, quando eu já entro num canto, começo a cantar bem, eu vou olhar o outro que está desafinando. E o maestro fala que em 1000 vozes ele sabe quem desafinou. Aí tem uma coisa que você já aprendeu assim, a olhar, assim, já enxergar, porque isso tudo também depende da visão. Tem muita gente que olha e não enxerga, né? E passa por aquilo. Então, quando a gente começa a enxergar, assim, por exemplo, aquela pintura ali, eu falhou lá, e deu uma falhada ali, aqui também clarinho, e aí passou um rolo mais devagar ali, né? Ficou aí, como agir para a gente não comprometer? Então, essa mesma pergunta, Kardec fez aos espíritos, mas de outra forma. 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Não é a mesma pergunta? A mesma. Porém, de outra forma. Mas, gente, hoje nós estamos cheios de frequentadores jovens. Então, você está hoje é caprichada. Se você quiser, seja bem-vindo. E aí com o Ranete na mão. Então vamos lá. Incorre em culpa o homem, 903, tá, gente? 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? A resposta da espiritualidade, então vamos ler a resposta e vamos ficar com a orientação dos espíritos. Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar. Se o fizer para criticar e divulgar, que foi o que São fez, criticou e divulgou. Porque será faltar com a caridade. Faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, então se for uma crítica construtiva, se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurarmos as imperfeições dos outros, veja se de vós não poderão dizer o mesmo. Por conta do espelho nós falamos, né? Você também está toda remendada aí por dentro, está achando que, né?
Está achando que tratai-vos de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos vossos semelhantes. Atravessou? Então trate de ficar mais afinado. Vai exercitar mais, vai dar aula lá de impostação de voz, sei lá como é que é. Lança a mão de recursos para aprimorar a sua. Já que o seu ouvido está tão abusado. Ainda tem a questão que no próprio Evangelho, Jesus fala que quando vê o defeito do outro, se chama em silêncio e fala que mostra para ele. Exatamente. Esse é o meio de vos tornar de superiores a ele. Se lhe censurai o ser avaro, sede generoso. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brando. Se o proceder com refinez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Nós não temos que chegar a uma posição de emoção em que nós vamos mostrar a nossa qualidade modificada, né? Nossa defesa modificada, mostrar que nós somos menores, que isso aí não deixar ainda a desejar. Eu não posso mostrar para você que eu não sou ríspida, para mostrar que eu sou melhor, né? Depois disso, eu tenho que fazer, mas tem essa intenção, uma vaidade subjacente aí, né? Eu sou melhor, então eu sei assim, mas eu faço o contrário. É um convite, é claro, do primeiro passo. Sem dúvida. E aqui nós podemos nos apoiar naquela orientação. A disciplina antecede a espontaneidade. Esse é o papel do verniz social, gente. Esse que é o verniz. E quando a gente fica naquele adestramento, a palavra é adestramento, né? No treinamento educacional, propondo, quais são as palavrinhas, né? Quais são as palavrinhas? Palavrinhas mágicas, todo mundo aqui sabe, Pois é, isso, né? Exatamente, me desculpe, né? Por favor. Então, esse não é treinamento. Isso sai de forma natural no contexto, mas dá uma amainada nas relações. Embora ainda não retrate a realidade do ser. Mas qual que é o sentido da infância, já que a infância está aqui hoje? O sentido da infância é trabalhar a sementeira de valores que possam ser cultivados ao longo da existência do indivíduo num padrão renovado. Se nós não fizermos esse treinamento, ainda que não seja o mais sincero e efetivo, ainda que seja para parecer educado, é melhor que seja. É melhor que seja para parecer educado do que para constatar que é mal educado. Eu sou mal educado mesmo, não, a gente fica apoiado naquela história, eu nasci assim, vou morrer assim. Aí nós estamos levando a evolução. Nós estamos levando a evolução. Então, ainda que seja, a vontade é de torcer o pescoço. Mas você fala assim, eu vou refletir sobre as suas colocações. Não é isso? Desse verniz aí, porque quando esse verniz é utilizado dessa sua colocação aí, ele é válido e é importante. Mas o que a gente percebe muitas das vezes, que o verniz normalmente ele é utilizado como forma de levar vantagem sobre o outro e mostrando superioridade falsa, mas na verdade, no fundo, ele não está querendo apaziguar, não está querendo harmonia, coisa nenhuma. Mas aí, nós temos, dentro do planeta, a heterogeneidade é o componente que define. Atrás de uma dia, muito obrigado, nós podemos ter uma infinidade de intenções, uma infinidade de intenções. Aqui nós estamos falando, dentro desse verniz educacional, de uma proposta consciente, porque, na verdade, nós estamos tentando acertar. Senão nós não estaríamos gastando, e a palavra é gastando a nossa manhã de sábado, conversando sobre esses assuntos. Não, mas aí você vai gastar à toa. Se for só a viagem, né?
Nós estamos em outro padrão. Já é uma crença, é uma questão que nós precisamos que vale a pena, que pode me ajudar no meu autoconhecimento, que vai dilatar minha percepção, então de fato a palavra é essa. Nós estamos investindo em nós mesmos, acreditando que o nosso compromisso, esse crescimento, inicia-se em nós mesmos. E todos os componentes da vida se concluem para esse foco que é a minha experiência pessoal. Porque quando a gente desencarnar, nós vamos dar conta da vida de A, B, C ou D? Não, nós vamos dar conta da nossa vida. O que fizeste, né? Dos recursos que foram destinados à sua vida. A pergunta é essa. Não é para A, B ou C, não. E isso nós já ouvimos aqui uma infinidade de vezes. Todo o bem que nós realmente devolvemos para a vida ou fazemos a outras pessoas, angaria para nós o quê? Simpatia, intercessão, benefícios dessa ordem, boa vontade das pessoas que estão conosco. Fulano foi gentil, gente, então vamos ser gentil com ele também, coisas dessa ordem. Mas em termos de conquista efetiva do ser, são as pessoas que não valem mesmo. Então, se eu transformo o meu bom dia num componente que antes era só para ficar na vaidade, eu falo, não, agora eu não quero mais ser aquele vaidade. Eu estou tentando mudar. Algumas vezes eu me pede, gente, foi vaidade pura. Eu fui dar um tapa de luva. Muitas vezes é isso? É um tapa de luva. Quer dizer, o que é tapa de luva, gente? Duelo ainda. Ainda é duelo. Posso trazer a pergunta aqui? Só um minutinho que ele pediu antes de falar. Essa passagem do Maré, depois da possibilidade, eles acreditam na palavra de Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque vocês não desejar a verdade que você tem, vocês não pegaram isso, né? Isso. E na verdade, aqui isso nós chegamos a comentar lá atrás, em algumas ocasiões, e nós cogitamos na época que a inveja de Cão, qual seria a inveja de Cão? O posicionamento de intimidade, de respeito, dessa possibilidade, por parte de 6 a 7, era nítido. E ele, como mais novo, ele ia obter o mínimo da história dessa relação paterna. Os privilegiados eram os primeiros. Então esse pai maravilhoso que vocês acham que é a autoridade, olha só, tá lá, bêbado e nu, está na venda. Tá? Então ele de alguma forma tentou diminuir a imagem do pai perante os irmãos. E dessa forma criar uma cumplicidade com esses irmãos. Desse tempo. Ele trabalha tentando diminuir o pai. Olha só. Ele tenta matar a imagem do pai. Diminuir a estima dos irmãos para com ele. Exatamente. Diminuir a estima dos irmãos para com ele. Então é um aspecto da inveja, né? Querer aquilo que os outros têm. Quando na verdade ele queria, para ele era a estima. Então queria a estima. Só que o resultado foi muito diferente. Porque nós não vamos conquistar a estima de quem quer que seja, especialmente de quem a gente gosta. Quem gosta de falar mal de filho, gente? Sacanagem. Pode ser aquela figurinha, né? Vamos falar aqui. Aquela figurinha. Aí você vira e fala assim, eu posso falar, mas ninguém mais. Não é? Ninguém pode concordar. Não pode nem concordar, né? Não pode mais nada mesmo. Então, é isso. Nós somos aqui na nossa estima, porque a nossa estima ainda é passional. Nossa estima ainda é passional. Então, a gente toma partido, e foi isso que os filhos fizeram. Os filhos tomam partido. Quando fizeram a capa, nós vamos chegar na capa. Mas aí é que eu quero chegar no ponto que o Mauro deixou pra gente refletir semana passada. Olha lá. Que o Mauro disse o seguinte, será correto cobrir a nudez? E Dete falou do verniz. Cobrir a nudez. É. Então, não, mas é que ele chegou que depois que Dete, Lenice abriu o seguinte, sabe, Lenice? Tudo o Mauro deixou pra gente.
realmente refletir a respeito de cobrir essa nudez e desse tom de verniz. Eu estou tentando fazer uma correlação dentro do seu comentário essa questão dos irmãos. Será que não seria um verniz em querer colocar essa capa no pai e nem olhar para trás? Vamos desenvolver isso aí, que eu estou aqui nem mal. Vamos colocar esse verniz que Beth trouxe e dentro de cobrir essa nudez desses irmãos. Bom, vocês notaram que eu já tentei anunciar o sangue da fé? Perceberam? Vocês perceberam, né? A tentativa era essa, você não foi clara. A tentativa era essa. Porque, de fato, é isso que nós fazemos com nós. Então, quer dizer, meu filho comete pequenos delitos. Não, pequenos delitos não falar assim. Pequenos furtos. Aí você fala assim, mas tira um troco. Troco de quanto? R$17. Eu não acho que é um pequeno troco não, sabe? Mas assim... Não, mas a pessoa fala. São coisas pequenas. Porque o que é que dá para fazer? Para você ser. Eu estou vendo, né? A carteira de nota de 100, tá? Qualquer trocado que tiver ali, é um trocadinho, né? Então é muito relativa a visão do outro. O que são pequenos e o que não é pequeno. De repente, se nós olharmos a história, lá atrás, aparece uma borracha colorida diferente. E a infância também. Aparece a borracha diferente no estofo. Aí você chega e fala assim, de quem é essa borracha? Fulano me deu. Mas por que acha que deu essa borracha tão bonita? É a coisa de fazer uma pesquisa. Será que a borracha tão bonita foi presenteada? Ou será que essa borracha tão linda, com um elemento de cobiça enorme, insustentável, que eu não tive? Você entendeu? O controle, eu queria tanto aquela borracha para mim, que eu queria tanto a estima dos meus irmãos, que eu nem incomodei. Ou eu critiquei, ou eu peguei para mim. E aí que começam os pequenos delitos. Um lápis, uma borracha, uma bobagem. Eu disse, não, gente, está tão interessante, vou levar para mim. No restaurante, né? E aí, nossa, interessante, que colherzinha diferente essa, né? Está ótimo para poder tirar o açúcar. E nós vamos, sabe, alimentando comportamentos que já demonstram, tá? E a embriaguez, no provar o vinho, começa a surgir e transforma-se num vício. E o vício está instituído. Aí quando o vício é instituído, é a hora que está nu na tenda. O vício já está instituído. Está nu, bêbado dentro da própria tenda. Aí o que acontece? Esses que amam demais, que têm uma estima muito especial, acabam por lançar a mão. Vejam bem, nós estamos falando do nosso amor passional, da nossa realidade. Tá? Nós ainda não estamos no ideal. É claro que a proposta deveria ser outra. Mas aí o que a gente faz? Não é bem assim. Fulano não é bem assim. Então, o que fizeram? Tomaram 100 café numa capa. Tá? Uma capa. E o que eles fizeram com a capa? Puseram sobre os ombros. Ambos os seus ombros. E virados para trás, cobriram a sua nudez, tá certo? E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do pai. Eles queriam ver? Não. Tem uma novela aí que os pais não querem ver que o filho tem uma doença mental, não tem isso? É colocar capa, gente. Coisa que a gente não quer ver. Então nós temos várias formas de colocar a capa. Várias formas. Tá? Então colocar a capa aqui pode ser aquele para não querer ver. Aí eu pergunto para você. Aí eu pergunto para o Bruno. Por que eu não quero ver?
Então, vou colocar aqui. Não me pertence, né? Eu acho que pode ser culpa, né? Eu não tenho direito de lugar no Deus. Fazendo isso. Na verdade, eu não devei. Gente, aqui já fala de lugar? Não. A minha pergunta foi, por que eu não quero ver? Pra não perder em cima? Uma hipocrisia. Eu não tô vendo a qualidade. Acomodação, não? Ministro, você teria que quebrar aquele eu idealizado que eles tinham do pai? Respeito. Quando eu não quero ver o defeito que eu acho que alguém tem, meu filho tem, somente com filho, por debaixo disso, eu sinto a minha culpa, tá? Olha, é assim porque eu sou uma boa mãe, eu não tive presente. Eles são filhos. Eles são filhos da direção. Pois é, são frutos. Pois é. Negando A própria natureza. a raiz, negando a raiz. Pela percebinha. Negar a própria imagem, porque o que é o espelho do pai. Assumir que o pai é viciado, então o que aconteceu? Mas é a culpa que Beth está trazendo aqui, não? Às vezes eles não achavam a mesma coisa dos cão, né? Nossa, Estava embutido. fizeram uma ano passado, né? Porque eles eram de fazer. Você sabe? O que eu vou mexer com isso? Eu já estou primogênito, já estou de bem aqui, vou segurar minha posição. Assegurar a posição? É isso que você está falando? Eu sou privilegiada. Uma vez eu ganhei uma carteira muito cara do meu pai, sabe? Era isso na época, né? Uma bolsa e tal. E minha irmã ficou danada porque tinha aquela bolsa linda de escola. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, poxa, mas como eu invejosa. Aí meu pai falou assim, mas você já tá com sua bolsinha pra levar isso aí, né? A outra invejosa, né? Então, eu já tava com a bolsa. Quando ela reclamou, eu falei, ela é invejosa, né, pai? Eu gostei, mas você já tá com a bolsa, né? Não? Então é fácil, né? É fácil. É fácil, deve ser muito contrário. Será que a empresa não ia aflorar também? Então a questão é essa. Mais alguma colocação, gente? Você vai ter que nadar. Vamos ver nossa reflexão. Não, porque não quero ver. Então vamos responder, por que não quero ver? Aí nós vamos sair, não quero ver a nudez, não quero ver a dificuldade, não quero ver a limitação, não quero ver a idade espiritual, as dificuldades. Por que eu não quero ver? Tá? Não me pertence. Isso não me pertence. Para não perder a estima em relação ao outro ou a mim mesmo. Não assumir a responsabilidade daquilo que eu tenho que mudar. Estou completando, né? Puerilidade. Aí vamos deixar o De criança, interrogação. não tem uma puerilidade legítima aqui, porque foi disso que a puerilidade está bicho, né? Não, bicho. Benevolência, indulgência, perdão e ofensa. Tá? O quê? Não, mas que na hora que você tiver uma ação complicada, você tem que ativar o bicho mesmo. É a hora de ativar o bicho. É o que precisa acadêmico. Qual o sentido da realidade? Não chega não, não quebrar a imagem do eu idealizado, gente. É tudo de bom, você não vai ter feito. Não é? Quando a gente é criança, os pais são o quê?
Gente, eles são perfeitos. Não tem nada mais perfeito. Por que a gente fica de mal dos pais quando a gente virar adolescente ou adulto? Aí você começa a ver a nudez deles. Você fala, nossa, gente, minha mãe é chata demais. Como que meu pai suporta, né? Aí depois você assim, não, mas ele é, gente, só reclama. Aí você começa a ver, não é? E aí você começa a ver a nudez de cada um. Então nós não queremos perder a imagem do eu idealizado. E em função da nossa visão, da nossa expectativa. Negar a raiz. Negar a raiz que é, né? Negar na comunidade. Porque a vulnerabilidade do ser humano, hoje você está em cima, mas quem garante que amanhã você não está lá? E assim nós podemos estender a situação do vício para todas as circunstâncias da vida. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala que nas relações, nós com sexualidade, que é para todo mundo ficar caladinho, não é isso? Caladinho, porque todo mundo tem telhado de vidro. Então eu vou plagiar Emmanuel e vou estender, não apenas na sexualidade. No laboratório Terra, escola, nós temos telhado de vidro em muitas coisas. Tá? Em muitas coisas. Então nós somos sujeitos a deslizes. Então você diz assim, não, você pode colocar no meu lado que eu garanto. Garante até um certo ponto. Você não sabe o limite das suas forças. Porque às vezes, naquele item, naquele projeto, você ainda está começando a construir um verniz. E acha que já está pronto. Mas não é algo instintivo do seu ser. Não é uma virtude que eclode. O estilo veio e sai virtude. Tá? Não. Sai é resposta primitiva ainda. Tá? Está tudo parecendo muito bonito. Mas mexe pra gente. A bolinha dá um doce, tá, Beth? Mas cultura, que é as perezas leitoras. Aí você fala assim, nossa, fulano tem uma bola tão doce. Mexe. Mexe pra ver. O que transforma. Então é aquela história. Aí você fala assim, mas fulano é fino, né? Fulano é fino. É meu pouco. Total, né? Não conhece ainda, né? Então negar a raiz é negar essa questão. Agora, e a culpa, gente? Essa culpa aí é um componente delicadíssimo. Porque a culpa está em quem coloca a capa. Por que nós colocamos a capa? No caso aqui, os filhos estão colocando uma capa no pai. Então, que o nosso exemplo foi mais de pai colocando capa nos filhos, né? Tentando maquiar situações e tentando parecer melhor do que é. Aí a gente entende que a culpa de agora, que você fala, não, mas eu fiz super mal, né? Você fala, nossa, como eu falhei na educação, deveria ter sido diferente, que aí a gente puxa para nós. Não é isso? Como se, tá? Como se a nossa tendência acaba sendo muito essa. Mas o que acontece? Nós já estamos num tom de consciência de que nós mudamos só de papel, não é? Agora pai, era mãe, não é isso? Porque estamos vinculados, então era amigo, era parente, era só chefe e subalterno. Então nós estamos mudando de papéis ao longo da vida. Mas o grupo, em termos desse teatro da vida, acaba sendo o mesmo. E o que será feito pode ativar em nós componentes de culpa e nós muitas vezes justificamos no passado. Nós fizemos isso. Aí você fala assim, não, fulano é assim comigo porque eu tenho dívidas do passado. E esse é o outro desafio no meio físico que a gente tem que ter, viu, gente? Mas isso aí ele está colocando no presente, ele está colocando a capa em si próprio, porque ele está, na verdade, tentando encobrir o reflexo da própria imperfeição. Tá, mas aqui nós estamos querendo colocar a culpa. Tá, a culpa mediante o erro, tá? Então está tentando desdobrar no entendimento.
Porque aqui na intercessão, negar, nós falamos, a diferença, né, advogado. Então, O ex-educador também fez? já falou, então, quer dizer, aqui a questão da culpa é muito mediante um erro já acontecido. É isso que eu estou tentando dizer. No meio espírito, o que acontece? Nós temos elementos de justificativa para além. Né? Então, aquela colocação que os filhos tinham conosco, você lembra quando os filhos ligaram com o pai e mãe? Qual que era a palavra, a frase básica? Não pediu para nascer. Aí, isso causa de mentir? Não. Aí o filho falou, suplicou. Não pediu não, suplicou. Ficou na fila, esperou a hora que eu estivesse pronta. E é assim mesmo que eu tinha que estar. Com a mãe certa e com o pai certo. Então eu tinha lá no certo. Não é? Você vai com o endereço certinho. Complicado ou não, é aqui, já não pega. Então você vira e fala assim, disso nós já nos isentamos. Mas com o acréscimo dessa ampliação de consciência, surgem outras variáveis que são armadilhas. Tá? Aí o filho, que tem uma sagacidade muito grande, vira e fala assim, tá certo, mas eu vim pra cá e é desse jeito porque você me deve isso, porque eu já, não tem? Aí qualifica o padrão de cobrança já com uma outra arte. E aí nós não caímos na primeira, mas caímos na segunda. Aí nós não caímos. Nós falamos que não queria nascer, mais bonito. Mas na hora disso, não é que não, porque eu já fiz muito mais do que por você. E é de igual a igual. Quem garante? Isso não se Quem garante é pouco. Então nós teríamos que trabalhar uma elaboração muito mais consciente. E ele falou assim, de fato, te devo mesmo. Mas agora a situação é outra. Por isso que eu estou falando nesse livro, para a gente não aprisionar as armadilhas. Qual que é o contexto hoje? Então, vou colocar exemplos subjetivos. Tudo para os filhos, nada para os pais. Aqui me deu o exemplo de uma pessoa que eu conheço, que tipo assim, nada para si mesmo. E aí, essa pessoa, ela queria fazer um curso superior. Tá? Queria fazer um curso superior. Com os filhos, todos de escola particular, criados sozinhos e tal. Aí, na hora que chegou a hora que já estavam todos formados com a universidade, ela falou, agora eu vou fazer meu curso superior. Aí eu disse, não, você tem que fazer pós. Eu tenho que fazer pós? Eu disse, não, como que você vai fazer faculdade? Você não tem que fazer pós? Eu não sabia minha formação, não. Entendeu? Então, quer dizer, a posição de cobrança, ela não tem fim. Porque a posição do filho é muitas vezes a de receber eternamente. E é uma delícia ganhar presente, não é, gente? Eu acho uma delícia. Mas tem gente que não gosta, não. Mas é muito bom. É expressão de carinho, né? É uma paz e tal. Então, receber é muito bom para quem está na infância. E no padrão egocêntrico. Tudo caminho. É isso? Não é isso. Só que o nosso desafio, na atualidade, é sair de mim e conseguir perceber o outro no plano de doação. Então, a maternidade e a paternidade são exercícios de doação que, tira o homem de si mesmo. Benditas experiências, a maternidade e a paternidade. Porque nós tiramos de nós para oferecer um melhor para o outro. Nós saímos do egocentrismo, tá? Conseguimos fazer doações significativas. Excelente. Agora, eu também não posso abrir mão daquilo que é o meu. E definir o seguinte, eu te dou, não é porque eu tenho obrigação ou culpa, porque eu tenho que te dar, não. Eu estou fazendo um exercício de doação consciente de amor verdadeiro. Deixa eu falar de amor aí. Alguém fala. Então é um amor sim. Esse amor que eu estou exercitando, esse amor incondicional, mas não um amor baseado na culpa, não. Eu tenho que dar. Nessa cobrança, é sua obrigação dar.
Antes, com 18 anos, você já não está trabalhando? A gente começa a trabalhar depois dos 30. Não é? E aí vira e fala o seguinte, não, eu não tenho na casa dos meus pais, eu tô aqui, gente. Ainda fala assim, tem tudo, cama, comida, roupa lavada, né? Você vê, é um tipo de reportagem, tudo conversando, né? E além de tudo, Você para, volta para casa dos pais. não, ainda é caso disso, eu tenho que poupar para poder me construir efetivamente, porque eu não vou sair da casa dos meus pais e poder ter uma vida pior do que eu tenho. Então eu tenho que me preparar para sair e viver igual eu vivo aqui. Ou melhor. Porque bom gosto o futuro traz, tá? E a evolução também define o que é bom. Não é? Porque tem acesso a muita coisa. Então, gente, por que nós fazemos essas coisas tudo? Quando a culpa. Tá? E aí nós temos que ficar atentos, porque culpa aprisiona, gente. Culpa aprisiona e cria. Lembra aquela moça que falou? Criou um monstro por conta de culpa. A gente não sabe onde é que estava a culpa da pessoa, onde é que começou a culpa da pessoa. A gente começa, né, a gerar um padrão de suprimento tal que, né, vai tampando, vai colocando casca atrás de casca, né, e tampando a nudez da pessoa, e você vai alimentando comportamentos que não são válidos. Achou? Denise, a culpa é uma limpeza interna? Não, a desnudar? O desnudar é fazer contato com a própria limitação, gente. Sem nos desnudarmos, nós não vamos acessar nossas dificuldades. É olhar para nós mesmos com aquele olhar completamente desprovido de verniz. Os verniz, tá? Aí sim, quando nós nos desnudamos, nós queremos nos ver, tá? É um mergulho interno. Para fora, né? Mergulho interno. Não necessariamente pode ser dentro da tenda, né? Tem que ninguém veja. Mas nós temos que ver. Sem escândalos, né? Sem escândalos. Então eu falei assim, gente, eu não sabia que eu era brava desse campo. Né? Aí eu faço contato com a Tereza da minha avó. Tá? Eu sou brava demais. Então eu falei assim, nós temos que ficar mais atentos então. Porque senão o negócio sai de um jeito que não vai dar certo. Então isso é se colocar nu dentro da própria tenda, dentro dos eventos que foram trazidos. A cobrança e você sendo juiz. Oi? Você não é juiz. Na condição do princípio, como já dava com Deus, e voltava nos porão mesmo, né? Aí eu poderia colocar assim, a mesmo dele. Já é isso. Depois, ele é próximo dele. Evolução natural. Então, o que é evolução natural? Não quer dizer que está na evolução natural. Aí o que significa? A evolução natural, qual é o caminho da evolução natural? Qual é o caminho da evolução natural? A dor de fora para dentro. Não, é evolução natural. Não é evolução consciente. Eu estou chamando de natural, quer dizer, é isso. Deus vai. Mas aí você fica exposto. Ah, você está falando de quê? Você está falando do 100? Ah, você está falando do 100. Tá. Aí está pegando um aspecto dentro daquela idade aqui, né? Aí o lado positivo de colocar a capa. Porque a gente vive recebendo capa, né? Então aqui é misericórdia e misericórdia. É misericórdia fácil. Não precisava de nudez dele. Não precisava de nudez. Misericórdia. Então ficou tendo uma bacana. Então aspectos positivos. Misericórdia e a caridade. Tá? Aspectos positivos de colocar a capa. Então, para colocar a capa dessa forma,
tem que estar muito consciente do seu patamar evolutivo, né? Na verdade, está fornecendo recursos para que o outro trabalhe. Não, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, para que eu vou mexer com isso? Eu sei que é no mesmo, Mas é ideal. eu sei que é no mesmo, tá no patamar, é isso mesmo. Não preciso detalhar no dedo dele, não, porque eu sei que é isso. Sem detalhar no dedo. Não é isso que você está falando? Então, aqui, ó. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com os outros, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí logo após, Kardec faz um comentário assim, tá? Definindo como Jesus vivia essa caridade na relação com as pessoas. Então, por vezes, colocar a capa pode ser até tamponar alguns aspectos negativos de ser mesmo. Essa indulgência para com as imperfeições, né? E essa indulgência, essa desculpa, aí sim misericórdia. Porque nós falamos de uma série de componentes que seriam negativos, por colocar capa, tá? Mas aspectos positivos sim. Por vezes, nós que estamos nesse patamar, nesse piso, no nosso piso, muitas vezes nós colocamos culpa. Vocês viram que o negativo prevaleceu, não foi? Nós colocamos culpa, colocamos capa, muito focados nas questões negativas. Dessas desculpas, né? Não quero perder estima, eu não quero nem dizer. Eu preciso ficar na ilusão, né, gente? Preciso ficar na ilusão, porque se eu for ver mesmo quem é fulano, eu não convivo com fulano. Então eu opto. Não é isso que acontece nos casamentos, nos namoros? Você elege uma imagem, acredita que a pessoa é aquilo e quer continuar acreditando que a pessoa é aquilo. Algumas pessoas ficam uma vida inteira cultivando essa imagem, né, essa ilusão de que a pessoa é outra coisa. E às vezes aí tem uma surpresa, né? Uma surpresa, aí morre. Aí descobre que tinha duas, três famílias, não tem isso? Imagina como que era? Você dormiu fora de casa? Né? Estava ali, o quê? Você está pondo a mão. Pus a mão no vespeiro, então eu vou tirar. Eu tirei a mão do vespeiro, então vamos dar o exemplo. Então nós podemos, outra história, nós podemos imaginar, não perder a estima. A gente acredita que a pessoa é de um padrão de humildade, fala assim, nossa, fulano é a humildade. Mas tem um conhecimento, mas repassa aquele conhecimento com humildade. Aí depois ela vai ver, não tinha nada de humildade. Era só um verniz para se promover na verdade, que deve muitas vezes lá, como o grande da história aí, daqui a pouco eu vou complicar. Você fica cutucando. Eu vim pra cá. Então, gente, o que nós não queremos colocar é muitos aspectos negativos, não cuidados mesmo. E abrir mão. No nosso dia a dia também, na maioria, todos, né? A nossa fala não está direcionada só para o lado negativo. Por isso que nós colocamos pontos. Aqui, ó. Você do fulano, tal, coisa. Você, mesmo que você não concorde, você não tem a coragem. Falar, peraí, não, ela pode ter tudo isso aí, mas olha bom, né? É bom. Você não tem coragem, e não discorda, para não ficar mal com a pessoa que está falando, né? Senão mostra a qualidade. Agora só. Nós podemos, aqui nós estamos com alguns que são fuga do problema. Fuga do problema. Essa é uma condição. Quando a gente nega, muitas vezes a gente está querendo, hoje nós não queremos. A fuga do problema se relaciona muito com o não assumir a responsabilidade. Aí nós queremos fugir do problema, para o seguinte, fulano não fez as escolhas dele, é isso mesmo. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Não é isso? Então nós saímos fora do contexto. E não queremos nos comprometer. Outra coisa, assegurar a posição. Assegurar a posição
seria o mesmo que não perder a estima. Nem quebrar a imagem de idealização. Então nós percebemos que nós falamos as mesmas coisas com palavras diferentes. Mas mesmo dentro de algumas que foram catalogadas aqui como aspectos negativos, nós podemos identificar uma polaridade. Vejam bem, onde que eu vi a polaridade? Algo que pareceu negativo, mas que poderia ser positivo. Não hipertenso. O não hipertenso pode ser visto como negativo se eu associo com a indiferença. Tá bom? Também não, o não hipertenso não é isso. Tá certo? A indiferença fala da desconexão total com a evolução da humanidade. Quando nós nos preocupamos com o outro, seja esse outro um desconhecido, né? Quando nós nos condolemos, quando escutamos alguma notícia triste, nós estamos de alguma forma nos relacionando. Mas quando aquilo nem me toca, não me pertence. E a indiferença é o componente. Só que nós podemos, não me pertence, ver esse aspecto negativo, mas nós podemos ver um aspecto positivo, não me pertence. Qual que seria um aspecto positivo desse não pertence? Respeito. A palavra é respeito. Respeito, tá? Então aí sim, nós temos o aspecto positivo. E se nós fôssemos buscar em cada um desses elementos que a princípio pareceram totalmente negativos, nós vamos encontrar algum aspecto que sustenta as coisas na vida. Mas tinha este ângulozinho aqui que poderia sustentar. Porque até que a gente consiga viver um plano de relação mais pleno. Algo que seja mais vinculado às ações que projetam. Tá? Não assumir a responsabilidade, eu tenho que assumir a responsabilidade da vida do outro. Não tem mesmo não. Então por que eu vou me comprometer com isso? Eu tenho que responder pela minha vida. Mas quando eu posso trabalhar com encaminhamento positivo, eu poderia ter feito só assim. Ah, desse jeito, estamos lá, não? Porque ele estava mexendo. Eu estava mexendo com alguém? Estava dentro da tenda dele, não é? Eu precisava eliminar disso, aquilo. Eu penso assim, posso nem certo também. Mas por que, sendo os irmãos mais velhos, também não... Por que não ajudar os outros? Não é ajudar no sentido de acusar, não. Mas antes de ir até o pai, acho que ajudar como? Ajudar, vai. O que a gente pode fazer para ajudar um irmão? Falar, o que você tem visto? Qual foi a sua intenção no fazer isso, no denunciar? Assim, conversar. Gente, nós estamos no quente da história, a gente escuta alguma coisa? Mas então agora aí que vem o meu conclusão. Eles não fizeram foi isso. Eles fizeram o contrário. Sacagem? Não. Quem é que contou com Noé? Sabe? Noé quando sarou, ele o que eles fizeram com isso aí depois, eles são colocados comigo. Quem é de falar? Foram os dois ou foi a boiada do Noé que não aparece no caso? Quem é que colocou com ele? Não, se não fosse ele, não. Não é isso. Olha só, não é isso que vocês fizeram. É porque até agora nós estamos buscando aí o lado positivo dos dois. Os dois são bonzinhos, então foi a mulher do Noé que colocou. É nesse aspecto. Se não foram eles, foram outros. Quem seria o outro da história aí? A maldade maior. O ato falho maior aí foi exatamente esse que provocou tudo. Foi o fato de ter sido levado a Noé
Aquilo é que provocou tudo isso. Agora, Bereshit fala o seguinte: ele deve ter falado uma coisa tão grave com Noé que provocou essa ira de Noé. Deve ter fantasiado, né? Nada, agora, quem fantasiou? Aí, Mas já você vê, não foi tanto. Presume-se que Não foi tanto. Porque assim, foram os dois mantiveram. não, vejam bem, aqui, não foi tanto que contou, porque está no 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E soube, então não foi ele, né? Não foi tanto que contou. Campo botou lá fora. Mas não foi direto no São Paulo, estava no não. Deus não fez. Mas ele não queria, não. Ele queria, gente. Não queria ficar. Olha pra você ver. Vamos lembrar que alguém trouxe o Jonas na semana passada, eu acho. Né? Então vamos ver. Jonas ficou com raiva de Deus. Ficou com raiva de Deus. Por que ele ficou com raiva de Deus? Porque ele foi lá, chegou e falou assim: ó, gente, vocês se convertam, porque o meu Senhor, Deus, me disse que se vocês não converterem, vai ser tudo destruído. Olha o poder, assim poder, né? Foi lá e deu recado. Aí ele falou com tanta força, com tanta autoridade, que o que aconteceu? O povo converteu. Eu disse, gente, era uma dele, né? Esse é um mexicano aí, que está com Deus, ele é conhecido. E converteu, ficaram lá, com as bocas aqui, na rádio, já tem tudo quanto há. Já tudo quanto há, para poder demonstrar que eles estavam convertidos, das dificuldades deles. E o que aconteceu? O Senhor teve misericórdia. E aí? Jonas esperando acontecer, não foi? Ele ficou esperando acontecer a fala dele, mas ele não validou o sim. O sim que ele mesmo pegou, que as pessoas não mudaram. E elas mudaram. Aí ele queria, o que ele queria era a bagunça. Como também queria, era que o pai ficasse no pecador mesmo. Assim que vai. Ele tinha que provar e deixar explícito que o que ele estava falando era verdade. E ele deu autoridade, mas Deus só falava com ele, agora Deus está falando com todo mundo. Não, foi mais. Aí Jonas não gostou, gente. Então, como ia ter essa postura de integridade, de lisura, não ia ter um comportamento tipo assim, ó, tá, vamos esperar. Quantas horas? Nós precisamos isso, né? Ninguém deixar batendo, isso que não se plantar lá fora, gente. Tem alguém que não, o pai está dormindo. O pai está dormindo. Ah, só, não podia ver isso? Esse cara de plantão lá daqui umas 6 horas da tarde e está tudo certo. Ninguém nem ia saber que estava era bêbado. Mas aí depois você, ó pai, na próxima vez que você for provar o vinho, você não deve, tá? Porque dessa vez eu fiquei de fora, podia ser, aí era um diálogo construtivo, né? De eu superior para eu superior aqui, né? Uma coisa construtiva. E até que se for, não deixei ninguém ver não, tá? Mas que esse tipo de visão aqui, na verdade, está usando a bebedeira. Gente, a gente sempre conseguiu fechar. E desde que você está falando, você ia segurar a posição e não quebrar a imagem do eu e da visão, fazendo essa bipolaridade que você trouxe para isso. Talvez não faça. Agora vocês vejam bem. A questão é que o grande desafio está sendo proposto. Na semana passada foi a ferida, agora o solto, né? O solto. Tem alguma coisa que vai ficar sem ser dita? Aí eu vou sair da sua fofoca. Vou sair da sua fofoca e vou para uma condição de transparência da vida.
E a família pode tomar alguma atitude e o contrário também, as duas comunicações. Exatamente. E a questão da transparência. Agora, o como contar faz toda a diferença, né? O como contar. O como sou. O como é o desafio. Que eu posso falar. Tem coisas que a gente fala, gente, que você fala, nossa, você falou isso com fulana, não falei. Aí você fala assim, como que foi? Você acredita que escutou? E agradecer. Então, o como é de onde que é o diálogo. Às vezes a gente fala coisas pesadas e a pessoa entende o que você está falando. Tudo bem. Você não está falando para poder gerar mais dificuldade. Agora, tem hora que você fala, é para pôr medo na filha, você é pôr medo, bobagem sua, e você fica aí na sua porque você não quer com nada, não é isso? Então, é que assim. Você está querendo diminuir mais a pessoa. Aí, isso é algo que não está nascendo de uma condição íntima muito evoluída. É como se fosse o nosso som denunciando mesmo, uma crítica muito, essa crítica que divulga, né? Essa crítica aí que divulga e que gera um constrangimento, né? Que gera um constrangimento. Para quem mais será que o Cão falou, hein, gente? Tem mais gente lá, né? Estava lá embaixo, não tinha muita gente. Mas ele comida de levando para poder. Por isso que eu falei só para ter a mulher dentro, se não foi os outros. Não, pode ser as noras. Pode ser as noras. Mas as noras não entram. Não pode ser o nome, não entra, não. Oi? Não, é gordura de uma capa e ele colocar a capa. Depois disso, gente, mas aqui, aí você vira e fala assim, não, você estava dormindo aí, estava meio triste. É fazer tempo, né? Podia ter feito, mas podia ter falado assim, somos nós, aí eles ficam na ação deles. É a questão que ele pode se perguntar assim, ninguém não falou aqui? Ah, foi Léo. É o seguinte, Vou fechar. a reação de Noé não foi nada humilde. Nem um pouco. Pode por conta dele também. Aqui, né? Não foi nem um pouco humilde, não foi. Foi uma educação muito zelador, né? Aqui ele ativou a dor como componente. Vou colocar esse menino no lugar dele. É mais ou menos isso, né? Vou colocar esse menino no lugar dele. Vai ter que aprender na marra, na dor. Tá? Mas ainda estava debaixo da reação da raiva, né? Da reação da raiva. O orgulho ferido, né? Por esse homem não ninguém está pronto quando está. Gente, Noé estava pronto? Então aqui nós estamos vendo, nós estamos reparando que mesmo Noé, que era reto e justo, olha só, ele que era reto e justo, que obedecia o Senhor, que na hora que ninguém acreditou, fez tudo, que a história de Noé é bacana demais. A história dele é bacana demais, de uma lisura, de uma postura de coerência lindíssima. E, no entanto, na hora dele mudar de posição, ele na relação com o pai, ele era um filho submisso. Mas na hora de ser um pai com o filho, ele não retratou a mesma grandeza. Porque ele está em formação. Então é uma nova humanidade, mas é uma humanidade cheia de dificuldades a serem vencidas, né? É uma humanidade melhor do que a anterior, sem dúvida. E já tem uma série de valores no seu plano íntimo, mas que precisa ainda cultivar muitos outros. Por isso que nós colocamos aqui. Nós conseguimos listar muito mais elementos negativos do que positivos. Mas já existem pontos positivos nas atitudes que representam só estratégias. Não são estratégias. Ainda é estratégia. Será que a gente vem para a casa espírita só
pelo anseio de crescer? Ou será que muitos de nós ainda não têm um medinho da morte e uma garantia da assistência espiritual para a gente reencarnar? Será que tem isso? Aí, quer dizer, será que está muito diferente de quem vai para a missa comum para poder ficar ali em comunhão com os santos e assegurar um lugarzinho no céu? Tá? São questionamentos. Porque você não sabe de querer crescer, está querendo ir melhor. Devagarzinho. E É uma educação. E é devagarzinho que as mudanças vão acontecendo. Isso vai mudando, né? Um pouquinho. Mas aquilo que é nosso, em termos de histórico de vida, ainda permanece. E em determinadas situações, ainda eclode com uma força muito grande, com a força do ontem. Sem dúvida. E será que cão? Deus escreve 7 por menção. Não tem isso? Nós comentamos. Só cai em armadilha de lobo quem é lobo. Não é isso? Então existe uma sintonia. A reação foi violenta. Mas será que ele ia dar conta de fazer de outra forma? Esse menino tem que ficar debaixo outra vez. Senão não vai dar a carreira certa. Então tem que ser certo. Porque nessa faixa que nós estamos, ainda não dá para ser com muita liberdade. Porque aí o que acontece? Se ele não tivesse, talvez, aí, outros aspectos, se ele talvez não tivesse essa resposta, aqueles pequenos delitos que nós falamos, do troquinho, aí de repente a coisa vai crescendo, e aí é aquela história. Começa a assumir as coisas dentro da casa, não é isso? Tá? Onde que está isso? Onde que está aquilo? E é isso, porque não foi feita uma medida na hora que era cortar o mal pela raiz. Aqui, sem dúvida, cortou o mal pela raiz, não cortou? Noé não foi capa, você não fala não. Não, eu tô falando é de Noé, para com fome. Vocês não entenderam, né, gente? Eu tô falando é de Noé para com fome. Ele não amaciou nada para fome. Nada. Ele falou, esse menino é osso duro. Esse menino é osso duro. Ainda que tenha sido maquiado, ainda que tenha sido uma fofoca, ainda que a história tenha sido contada com um requinte para a mulher tirar a raiva dele, aí nós temos que acreditar naquilo. Só cai na armadilha de novo quem é lobo. Então não era só que chegue. Então é isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho essa chave. Se eles eram todos de cheiro, essa pergunta? Talvez um pouquinho mais cheirosa do que o cão, tá, gente? Um pouquinho mais cheirosa, tá? Talvez não aquela gardenia, né? Nada muito especial, mas em termos evolutivos, algo um pouquinho mais. Porque nós não podemos pensar o seguinte: o cão, vamos voltar atrás, em Adão, e vemos como São Jabé, como as estruturas do mundo íntimo de cada qual, imaginemos que são outros homens, é tanto que são outros homens, os filhos, né? Caim, Abel e Sete, né? Então são outros homens. Mas retratando o quê? Projeções que em Noé aparecem como os 3 componentes. Na linha de projeção, os 100, na linha de projeção, tá? Os 100 de Adão está muito aquém dos 100 de Noé. Em termos de visão da vida, em termos de abrangência do horizonte que eles cortina. Da mesma forma, aí nós podemos chegar assim no filho do homem, Jesus. Jesus também tem esses 3 filhos. O 100, com projeção em Jesus, está muito além dos 100 de Noé.
Então, aí é muito mais cheirosa. Aí é só você chega mesmo. Dá para chegar na resposta. Os 100 eu já tem em Jesus, na verdade, até o cão de Jesus já é flor de cheiro. O cão de Jesus vai ter 12, você sabe? O cão de Jesus já é flor de cheiro. Tá? Então é isso que nós vamos trabalhando na evolução. A mudança, né? E é interessante a gente falar, e tem a Sheila que fala, né? Que qual é o nosso processo evolucional? Ela fala que nós devemos cuidar das flores no jardim do nosso coração para que elas exalem o perfume. Olha só a mensagem. Então as virtudes são as flores no jardim do nosso coração. Tá bom? Então, o cão, como instinto, em Jesus, já é das mais perfumosas que nós conseguimos imaginar. Não ter conhecimento, mas imaginar. Já foi para o plano até imaginável, de tão transcendente que é. Deu? Porque nessa ideia de filho, a gente estava com um filho se perde e consulta a imagem dos outros. No caso, ele sempre deixar o instinto solto, perde toda a família. Ai, gente, olha só, agora a Glória pegou pesado. Pegou pesado. Gente, mas assim, será? Nós já estamos numa fase que todo canto é uma ovelha negra só. Mas o rebanho é perdido, não. Mas se você se deixar levar pelo cão, a família toda. Não, mas olha só, nós já estamos nesse momento da ovelha perdida, né? E nós sabemos que o bom pastor não deixa nenhuma das ovelhas perdidas. Sempre as 99 foi atrás. Então, quer dizer, agora como é que vai cuidar dessa ovelha que é mais rebelde, mais desatenta, mais sem noção, mais ingênua? Qual que é a dificuldade dessa ovelha? Tem que ser curiosa, curiosa. É mesmo que vai ser o componente dessa ovelha perdida, mas o importante é que o pai falou o seguinte, ele falou, você não é mais meu filho? Não falou isso. E falou o seguinte, bom, não dá conta de administrar sozinho, dá? Então você vai ser servo dele. Por mais difícil que tenha sido. Por mais difícil que tenha sido. Agora, interessante da história é a ordem que ele coloca a questão. Muito interessante. Olha só. Maldito seja Canaã. Seja servo dos servos a seus irmãos. E diz, bendito seja o Senhor, Deus de sempre. Deus de sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de sempre. E Canaã lhe seja servo. Depois ele fala, engrandeça Deus a Jafé. E habite ele nas sendas de sempre. E Canaã seja servo. Olha só como é que ele priorizou a atitude do Senhor. Porque sempre é o que age mais superior. É o super. É a Ele cabeça. foi fazendo um negócio. mental. O Jafé só acompanhou. Ele sempre foi lá e falou, olha, o câncer é isso. E aí eu volto para a pergunta. É isso que eu não entendi, concluir. Bom, tem alguma coisa que você tem encoberto? Não. É isso. E quem que vai denunciar para nós? Nossa própria pessoa. E qual a consciência? É o nosso sim, gente. É o nosso eu superior para assim. Não é bacana. Aí tem coisa. A transparência é essa. Passa a terra, passa o céu, e não passam o que as minhas palavras. Então as palavras ditas por 100, aquelas que foram emitidas por 100, dentro da expressão do nosso superconsciente, isso não vai passar. Isso não passa não, porque são palavras de verdade. São palavras de verdade. Então se tem um aspecto complexo aqui, no posicionamento do 100,
existe esse outro aspecto, que não vai ficar em separado. Com duas denúncias, uma do campo, que mostrou negativo, né? E o assistente que mostra a corrigenda. Tá certo? Quem que imprime a corrigenda, gente? Quem que imprime a corrigenda? Imprime. A consciência. Imprime. É a consciência. Não era isso que eu queria, não. Então, eu vou falar o que eu queria. O 100, não falava o que eu queria, mas era calma, o que eu queria, esse exemplo não tem sentido não. 100 pode dar denúncia. Tá? Porque já, fez isso, isso e A questão está exatamente nesse tom aí. O tom de campo não vai ser. Pois é, fez isso e isso. Desse jeito. Relatei os fatos. Sem noção. Tá? Relatei os fatos. Mas quem imprime na vida a sentença não é fé, gente. Não é. É na fé. É na fé que faz. Em termos do imprimir a sentença. Porque vivenciar. O aqui e agora. É na fé que imprime. Imprimir que eu estou falando é de pegar o papel e imprimir. E fazer acontecer. Tá? Tem que mostrar. Então, por isso que você falou, dois denunciaram. Um denunciou no aspecto e o outro denunciou a situação como um todo. Ele com certeza contou tudo. Teve uma abrangência de fato. Agora, os pais fazem sentença, mas quem vai imprimir a sentença sem estar muito preocupado lá com Deus. Muito preocupado com Deus lá. Serve aos seus irmãos. Bom, ficam aí alguns aspectos, né? Pelo visto nós não terminamos ainda não. Ainda vai precisar um pouquinho mais desse finalzinho aqui, né? Para ver se sai mais alguma coisa pra nós. Da crítica? Tá, lucidez. Tá. Então, gente, olha, a proposta aqui é que a gente ainda trabalhe um pouquinho mais na semana que vem, alguns aspectos.